Bem, lição número 6, na parte de quarta-feira, as duas testemunhas ressuscitam. Durante as escavações na cidade de Pompeia, uma cidade italiana que foi soterrada pelo vulcão Vesúvio, milhares de pessoas morreram. Durante as escavações que se fizeram para descobrir o que aconteceu, descobriram assim muitas formas ocas. As pessoas colocaram gesso e então as formas humanas eram então retiradas ali através do gesso. Descobriram uma coisa interessante. Enquanto escavavam, eles descobriram que aquela pedra calcária, quando alguém escavou, uma fonte cristalina brotou. E as pessoas perceberam que era água potável, água pura, cristalina. Ficou soterrada por mais de 700 anos. Mas quando alguém bateu com a picareta, a fonte jorrou cristalina. Podemos dizer que a palavra de Deus pode ter ficado oculta, pode ter ficado sem ser expressa, falada, pregada. Mas quando terminou o momento de perseguição, ela brotou cristalina como água da vida para as pessoas sedentas da verdade e do poder de Deus na sua palavra. Pergunta número 4. O que o Apocalipse predisse sobre as duas testemunhas que estavam mortas? 3 anos e meio. A profecia falou que durante 3 dias e meio, 3 anos e meio, de maneira profética, a palavra de Deus seria morta e ficaria estirada nas praças da cidade de Egito e Sodoma, representando a França na Revolução Francesa, quando o culto à razão foi estabelecido. Não fé, agora era razão, agora era projeto científico, a ciência que daria a palavra final. E isso foi feito em toda a França e quase em toda a Europa. Então a pergunta é, o que o Apocalipse predisse sobre as duas testemunhas? E Apocalipse 11, verso 11 diz assim: e depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou nas testemunhas e puseram-se sobre os seus pés e caiu grande temor sobre todos os que viram essa ressurreição. Então a pergunta é, o que o Apocalipse prediz sobre as duas testemunhas? A resposta, a predição é que as duas testemunhas, o Antigo e o Novo Testamento, voltariam a viver, ressuscitariam e então teria todo o poder aqui na terra. Depois que a França guerreou contra as duas testemunhas e conseguiu assim levar as pessoas a deixarem a Bíblia de lado, o culto à razão. Inclusive houve uma noite que foi chamada Noite de São Bartolomeu, porque era nesse dia que as pessoas cultuavam esse santo São Bartolomeu. A França matou 3.000 pessoas numa só noite dentro da cidade de Paris e 30.000 em todo o país. Foi o extermínio dos cristãos. Logicamente que isso não simbolizava o total, mas era para mostrar que o culto à razão estava querendo eliminar a Bíblia. Agora, de repente, algo aconteceu. Napoleão Bonaparte assumiu o poder e depois de um certo tempo ele mandou acabar com a religião da razão e deu liberdade religiosa a todas as pessoas. A palavra de Deus voltou a ser pregada. Milhares de pessoas começaram a ler a Bíblia. Na Europa foi organizada a Sociedade Bíblica Britânica em 1804. Em 1816, a Sociedade Bíblica Americana, imprimindo milhões de Bíblias. Para vocês terem uma ideia, um homem chamado William Carey, ele foi para a Índia e traduziu a Bíblia em diversos dialetos. E assim a Bíblia começou a ser pregada como nunca. O Novo Testamento foi traduzido para mais de 1.500 idiomas e porções da Bíblia para mais de 3.320 idiomas. Sempre alguém estava com uma parte da Bíblia, ou o livro de Salmos, ou o Novo Testamento, ou o livro do Apocalipse. Então, essas porções da Bíblia para mais de 3.320 idiomas. E a Bíblia voltou a crescer. Foi realmente uma ressurreição da palavra de Deus. E as pessoas ficaram espantadas com isso. O ateu e filósofo Voltaire, francês, ele declarou que ia acabar com a Bíblia e que 12 homens tornaram o cristianismo o expoente. Ele sozinho ia acabar com o cristianismo e com a Bíblia. Voltaire morreu em grande agonia. Inclusive, a secretária de Voltaire, ela declarou depois que nunca mais ela queria ser secretária de um ateu. E perguntaram por quê? Porque ela disse, porque eles não têm no que se segurar quando estão morrendo. Voltaire morreu em grande agonia. Ele não sabia no que ele podia se segurar na hora da morte. Inclusive, uma das mulheres que ele desencaminhou, de nome Charlotte, a mulher estava morrendo, mandou chamar Voltaire e em agonia perguntar para ele, o que eu devo fazer, mestre? O que eu devo fazer agora?
Ele disse, eu não sei, eu não tenho ideia. E ele morreu também na mesma agonia. A casa onde Voltaire disse as palavras, vou acabar com a Bíblia, esta casa foi vendida, foi destruída a casa, foi levantada a Sociedade Bíblica Francesa, onde milhões de Bíblias foram impressas, para a glória do nome de Deus. Pergunta número 5. Com que palavras o salmista exaltou a Bíblia? Olha as palavras do salmista no Salmo 119, verso 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Salmo 111, verso 7 e 8. As obras das tuas mãos são verdade e juízo, segundo todos os seus mandamentos, permanecem firmes para todos sempre, e são feitos em verdade e retidão. Então as palavras do salmista exaltavam a palavra de Deus, enfatizando que ela permanecerá para sempre. Ellen White diz que a palavra de Deus é tão forte quanto o trono do Senhor. As pessoas podem até perseguir a Bíblia, podem até tentar suprimi-la e tirá-la fora de circulação, mas acabar com ela nunca irão acabar. Sabe por quê? Porque as pessoas têm a Bíblia no coração. Os valdenses foram um exemplo dessas pessoas. Os huguenotes também, na França. Eles tinham a palavra de Deus e eles copiavam porções da Bíblia e distribuíam para as pessoas. Os valdenses eram, assim, comerciantes ambulantes. Eles pegavam porções da Bíblia, copiavam, guardavam dentro do forro do paletó ou da blusa. E quando vendiam alguma coisa, alguma mercadoria para alguma família, eles davam porções da Bíblia para que essa família pudesse ler e ser, então, abençoada. Por isso, a Bíblia não morreu. Ela foi ressuscitada de modo figurado e ela continuou a sua tarefa de ajudar as pessoas. Tá? Quando William Tyndale ele traduziu a Bíblia para o inglês, ele foi preso, julgado e foi considerado como herege por espalhar a Bíblia. O juiz perguntou, quem está ajudando você a espalhar a sua versão da Bíblia? Ele disse, quem está me ajudando é o bispo de Durham. Ele disse, o bispo Durham? Não é possível? Ele é católico, ele é contra a Bíblia e contra você? Como é que ele te ajudou? Ele disse, eu sei que o bispo de Durham, ele quer ver o meu fim. Inclusive, ele me encomendou um lote de Bíblia. Eu sabia que ele ia queimar as Bíblias. Sabe o que eu fiz? Cobrei dele 3 vezes mais o valor que eu vendia. E com o valor das Bíblias que ele queimou, eu consegui fazer 3 vezes mais Bíblias do que ele queimou. Tipo assim, se ele queimou 1000 Bíblias, eu consegui imprimir 3.000 Bíblias e colocar nas mãos das pessoas. William Tyndale foi enforcado, estrangulado, enquanto seu corpo foi queimado. Então, dessa forma, a palavra de Deus não morreu. E as versões de William Tyndale foram espalhadas, inclusive através da versão dele, o rei da França, o rei da Inglaterra, mandou imprimir a versão King James e mandou imprimir 1 bilhão de Bíblias para colocar em todas as casas da Europa. E assim, a Bíblia, ela ressuscitou e se tornou uma bênção. As 2 testemunhas voltaram a viver. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é soberano. O Senhor conhece todas as coisas, dirige tudo. Obrigado porque a Tua palavra nunca morre. Está sempre em evidência porque fala do plano da salvação e nos leva até o Senhor Jesus. Te glorificamos e em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Fique com Deus, um beijo no coração, que a bênção esteja sobre a sua vida.